Olá, pessoal. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje é a aula de número 7 e eu vou falar sobre acentuação gráfica e também sobre o novo acordo ortográfico. Bom, as palavras em língua portuguesa, elas, quanto à tonicidade, elas podem se classificar em três tipos: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Que é uma palavra oxítona? Palavra oxítona é aquela palavra em que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, recai sobre a última sílaba. E como é que eu acentuo? Quando é que eu acentuo essas palavras? Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e seus plurais e em ens. Vamos aos exemplos para ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo para vocês. Por exemplo, ó, vamos começar com uma palavra fácil, palavra boné. Como é que eu vou saber se essa palavra é uma palavra oxítona? Como a acentuação gráfica está na parte da gramática que estuda os sons, ou seja, a fonologia, não tem jeito, eu preciso pronunciar essa palavra para observar qual é a sílaba mais forte. Então, eu vou pronunciar boné. Então, eu falo né mais forte do que o bo. Então, boné. Então, boné é a última sílaba. Lembrando que nós contamos sempre da direita para a esquerda. Então, boné é a última sílaba, portanto, é uma oxítona. Agora, vamos ver por que eu acentuei a palavra boné. Porque é uma oxítona e essa oxítona termina em E. E aqui, ó, veja que está na minha regra. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e seus plurais e ens, em e ens. Então, boné é uma palavra oxítona e pode ser acentuada. Agora vamos ver a palavra, por exemplo, cajá. Deixa eu acertar aqui. Cajá. A palavra cajá é uma palavra oxítona. Por quê? Porque o já é pronunciado mais forte do que o cá. Ó. Cajá. O já é mais forte. A sílaba tônica recai sobre a última sílaba e ela é terminada em A. Então, está dentro da minha regra. Aí, se fosse no plural, cajás, também seria acentuada. Se fosse bonés, também seria acentuado. Agora, vejamos uma outra palavra. Por exemplo, cipó. Ó, cipó. Eu pronuncio cipó. Então, o pó é mais forte do que o si. Cipó, mais forte que o si. Terminou em O, está dentro da minha regra, eu acentuo. Se fosse, por exemplo, cipós, também a mesma coisa. Agora veja o exemplo. Também, palavra também. Quando eu pronuncio também, o bem é muito mais forte do que o tam. E o bem é a última sílaba, portanto, uma oxítona, e terminou em M. Posso acentuar perfeitamente, devo acentuar. Palavra parabéns, por exemplo. Ó, parabéns. Parabéns. O bens é mais forte do que as outras sílabas, portanto, é a sílaba tônica. A sílaba tônica terminou em ens. É uma oxítona e deve ser acentuada. Mas veja, por exemplo, que a palavra caju, algumas pessoas colocam acento na palavra caju. Mas vejamos se a palavra caju tem acento. Eu pronuncio caju. O ju é mais forte. Opa, se o ju é mais forte, então é uma oxítona. Porém, essa oxítona terminou em u. E u não está na minha regra, não está aqui dentro da minha regra. Então, a palavra caju não deve ser acentuada. Somente aquelas que estiverem na regrinha. A, E, O, em, ens. Agora, as palavras paroxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba. E aqui tem um macetinho, uma dica para vocês. Quando eu acentuo as paroxítonas, quando elas não forem terminadas em A, E, O, em, ens. Vejamos que isso aqui é uma dica, uma macete, vamos dizer assim.
para vocês, naquele momento de sufoco, conseguir resolver algumas questões de concursos e vestibulares. É claro que existem algumas exceções, tudo bem? Então, vamos para as palavras paroxítonas. Veja aqui, eu tenho a palavra júri, por exemplo. Júri, eu pronuncio júri. Então, o ju é mais forte. Então, agora, a palavra, a sílaba tônica é a penúltima. Uri é a última e o ju é a penúltima. Então, agora, a penúltima é mais forte. Então, eu classifico como paroxítona. E repare que ela terminou em i. E eu vou acentuar ou não? Quando eu acentuo as paroxítonas não terminadas em A, E, O, em ES. Terminou em I, então eu coloco um acento aqui no júri. Um outro exemplo de palavra álbum. Vamos ver se a palavra álbum tem acento. Ó, álbum. A sílaba tônica é o AU. A mais forte é a penúltima, portanto, uma paroxítona. E essa paroxítona terminou em UM. Opa, se terminou em um M, está aqui dentro da minha regrinha. As não terminadas em A, E, O, em ZENS. Então, eu coloco o acento na palavra álbum. Agora, vejamos, ó, a palavra cadeira. Vamos ver se é uma paroxítona. É cadeira. Então, a sílaba tônica é a penúltima. É uma palavra paroxítona. Mas, essa palavra paroxítona terminou em A. Se terminou em A, eu não vou acentuar. Por quê? Eu só acentuo as paroxítonas não terminadas em A, E, O, em ZENS. Então, cadeira, portanto, não tem acento. A palavra revólver. Revólver. Ó, vejamos. Palavra revólver. Revólver. Sílaba tônica mais forte é o vol, a penúltima. Então, é uma paroxítona, e essa paroxítona terminou em R. Se ela terminou em R, ela leva acento. Então, vou colocar um acento aqui, revolver. Não terminou em A, E, O, em ENS, leva acento. Vejamos aqui as proparoxítonas. As proparoxítonas são as palavras em maior quantidade na nossa língua. Portanto, qual foi a sugestão? A sugestão, obviamente, é que puséssemos acento em todas essas palavras. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas serão acentuadas. Então, vejamos a palavra lâmpada. Ó, lâmpada, uma palavra proparoxítona. Lâmpada. A sílaba tônica agora é a antepenúltima, contando da direita para a esquerda. Eu tenho oxítona na última, paroxítona na penúltima e proparoxítona na antepenúltima. Se é uma palavra proparoxítona, leva acento. Uma outra palavra como exemplo, a palavra bússola. 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 O bu é muito mais forte do que o so e que o lá. Então, é a antepenúltima, uma palavra proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. A última palavrinha, fôlego. Ó, repare que eu falo fôlego. O fô é mais forte do que o lê e do que o go. Portanto, aqui eu tenho uma palavra proparoxítona e ela será acentuada. Bom, eu achei que fosse dar tempo de falar sobre os ditongos abertos, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e vou colocar essa observação aqui dos ditongos abertos num próximo vídeo que você pode assistir aí na sequência. Bom, aqui está o meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Se vocês quiserem, vocês também podem visitar o site www.vieiracurso.com. Lá vocês têm algumas outras aulas que não estão aqui no YouTube. E também o material vocês podem imprimir, tem outros artigos, várias dicas. Então, se vocês quiserem, podem visitar o www.vieiracurso.com. Vou colocar o link para vocês aí do lado. Fiquem com Deus e até a próxima.